Yeah, we are so fucking back. Investidores, vamos para mais análise de Bitcoin. Estamos de volta. Né? O Bitcoin está querendo pivotear aqui, voltando para uma tendência de alta no diário. Né? A gente já tinha montado aqui topos cada vez mais baixos. Dependendo da forma de visualizar de cada um no diário, no 4 horas, mas agora estamos tentando voltar para uma tendência de alta, nesse momento rompendo o padrãozinho de continuação da alta. Eu havia comentado com vocês que a gente estava formando aqui uma correção flat complexa, algo parecido com o que tinha ocorrido aqui atrás no Bitcoin, né? Até no semanal, ficando bem parecido. Primeiro a gente teve o primeiro movimento de stop loss hunt abaixo dos fundos, deixa eu colocar aqui em tela cheia. Em seguida, um candlezinho que não definiu tendência nenhuma e logo após um padrão, um candle onde reverteu a tendência de fato, engolfando tudo, né? Então pode ser esse próximo candle aqui da gente nesta semana. Falta 4 dias para fechar o candle do semanal. Esse candle do semanal pode ser decisivo, tá? Eu não sou o cara que quero ficar extremamente bullish na resistência. Eu não vou estar comprando nessa região agora. A faixa onde a gente estava bullish, eu até comentei com vocês nos nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp, quando a gente estava aqui no fundo no dia 2 de maio. Posso estar errado demais, mas eu acredito que os touros vão comer os ursos vivos, né? Tava gritando ali que a gente poderia estar diante do fundo do Bitcoin, dando chance de acumular tanto Bitcoin quanto diversas altas. As altcoins, por sorte, talvez, ainda estão muitas na buy zone, né? Estão nas faixas interessantes e até ainda mais barato do que quando o Bitcoin estava nessa região, algumas delas. E podem até continuar nessa faixa mais barato por um bom tempo, tá? A gente vai discutir sobre isso na análise de hoje. Além de trazer os próximos pontos de suporte, resistência do Bitcoin, comentar com vocês o que é que eu aguardo para os próximos movimentos do Bitcoin, atualizar a análise técnica e de sentimento. Eu vou estar passando aqui também com vocês o S&P, DXY, sério contra o Bitcoin, dominância, falar aí dessa alt-season, quando é que ela vem, que parece que pode demorar ainda mais um tempo, tá? Então vamos lá começar aqui primeiramente com a análise do Bitcoin. Eu havia comentado com vocês anteriormente que, mesmo se a gente rompesse para cima, eu não queria ficar muito bullish aqui nessa faixa superior. A gente quer estar bullish, quer estar comprando nessas faixas inferiores, tá? Na parte superior não é um bom momento para a gente estar extremamente bullish, empolgado. Principalmente agora que a gente está numa resistência. Até nessa faixa superior, tá? Eventualmente, se a gente continua subindo, eu vou estar atento aqui a esses níveis mencionados no gráfico. Primeiro, onde a gente está agora, tá? Estamos numa resistência horizontal, mas aparentemente parece que a gente continua subindo. Porém, eu não compraria de maneira alguma nessa região. A gente busca compra em suporte, não em resistências. Se eventualmente a gente continuar subindo, vamos ficar atento aos 66.900. Já comentamos com vocês anteriormente, né? Algumas coisas que eu trago aqui, eu já comentei anteriormente, mas tento ressaltar para que todos fiquem na mesma página. Então, a gente vai ficar atento nessa resistência dos 67, né? Que é a região de POC deixada para trás, a faixa que mais teve negociação, mas a região aí de stop loss acima de topo importante, é a região ali também de FIBO do topo ao fundo, entre 6807. Se eventualmente a gente continua subindo, ficar atento lá próximo dos 70.700. Entenda todo o range ao redor, que é a faixa que mais teve negociação durante essa pernada de baixa, correto? Olha lá, o ponto de controle. Também a parte superior, um terço acima do range. Já havia comentado com vocês que existe a possibilidade de a gente eventualmente continuar subindo e fazer algo como a Ocean fez aqui atrás, que é a extensão do padrão corretivo. Então, não duvidem de, eventualmente, na parte superior, o preço do Bitcoin rejeitar e voltar para o range novamente. Deixa eu pegar o outro gráfico. BTC, o SDT. Esse aqui. Então, não duvide a gente rejeitar aqui e voltar para o range novamente. Até porque, se a gente olha aqui o order book no Trading Light, né, analisando aqui na Binance Futures, conseguindo observar que tem muita ordem acima. Elas começam aqui as próximas 65.400, mas a concentração de fato de muita ordem, olha como é que está bem amarelinho aqui no book. Lembra que o book abaixo estava extremamente comprador? Bem, agora a gente vê ele ficando bem pesado na parte vendedora, entre os 66 até os 67.200. É um range aí aproximadamente de $1.000, tá? 66 até os 67.200, vai até ali o stop loss range. Então, é basicamente essa região logo aqui acima do preço
é uma faixa aí um pouco complicada, não é à toa que ela está marcada aqui como resistência para a gente. Se a gente ganhar essas ordens, vai ser um movimento bem bullish do Bitcoin. Até então, a gente precisa ficar atento a toda essa região, inclusive onde a gente está agora, que é um nível de resistência, tá? No momento, eu não vejo muito o que se fazer. O que eu estou fazendo, basicamente, não só agora, mas desde a semana toda, a semana passada também, é mantendo o que a gente conseguiu acumular nesses níveis mais inferiores, tá? Agora, a gente precisa ficar atento ao comportamento do Bitcoin nessa faixa atual e, eventualmente, se continuar subindo nessas próximas faixas acima. Se, eventualmente, a gente faz uma retração do ponto onde a gente está agora, podemos ficar atento a uma possível compra nesta retração aqui, tá? Dependendo da forma que a gente retrair, a gente vai estar analisando aqui no 63 para uma possível compra, caso o Bitcoin retraia. Eu já chamo atenção aqui para os volumes no 4 horas, numa tendência de baixa, a gente quer ver, para estarmos dentro de uma tendência de baixa saudável, a predominância dos volumes vendedores. Então, observe que os volumes vendedores, eles eram predominantes. Quando a gente subia, baixos volumes. Subia, na verdade, que é uma transação, baixos volumes. Agora a gente volta a subir com volumes superiores ao volume da queda, novamente, superior ao volume da queda. Então, tá começando a ficar interessante. Me parece que a gente pode estar adiante já de uma onda impulsiva aqui para buscar ou o topo do range para voltar a cair, ou quem sabe retomar a alta, que é o que a gente está torcendo, né? Então, se eventualmente tivermos uma retração, vamos estar de olho para uma possível compra. Acho extremamente importante a gente falar possível, porque eu preciso analisar o price action e análise de sentimento nessa região aqui de 63, caso ocorra uma retraçãozinha, tá? Então, 63 até os 62 é uma possível faixa de trade para o Bitcoin, apostando na tendência de alta. Se eventualmente a gente perde essa região, vamos ficar atento nessa faixa inferior, abaixo dos 60 até aqui os 57. Faixa essa que havia comentado com vocês ontem nos nossos canais abertos, Telegram, WhatsApp. E novamente ressalto a ideia, se você ainda não participa, os links de descrição e no primeiro comentário fixado, né? Havia comentado ontem com vocês que se a gente perder suporte, a gente ficaria de olho para esse nível aqui de baixo. Eu continuo de olho nesse nível. Agora eu expando essa possível buy zone a partir do stop loss antes, se a gente vier aqui para esses fundos novamente, tá? Não podemos descartar essa possibilidade ainda. Beleza? Sobre o sentimento, a gente já passou aqui o order book, viu que está extremamente pesado. O ponto positivo é que tem algumas ordens colando aqui abaixo já, mas não tanto quanto estão acima. No sentimento aqui, regra geral, ponto positivo, rate caindo, open interest subindo. Eu queria ver o CVD acompanhando, em especial da Bybit, acompanhando o preço. E não está acontecendo, apenas o CVD global, né? Seria mais positivo se tivesse todos os CVDs acompanhando o preço. Então, eu acredito que a gente precisa de mais informações ainda para sair cantando vitória para o Bitcoin, tá? Regra geral, a gente, independente se a gente vai daí ou não, a gente segue extremamente bullish, né? Eu tinha compartilhado com vocês aqui no S&P, desde quando a gente tinha informado esse fundo aqui, que o que me chamou muito a atenção no S&P foi esse enorme volume de fundo, algo muito parecido com o que tinha ocorrido aqui atrás. É muito possível, quando a gente fez o pivô, isso me deu uma confiança a mais que a gente ia segurar e voltar a subir. O nosso último vídeo, Bitcoin, a thumb era 10 motivos pelo qual o Bitcoin iria explodir. E um dos motivos foi o S&P, né? E a gente gostou demais do price action que a gente tinha avistado por aqui. O DXY também tinha comentado com vocês que a maior probabilidade é que ele continuasse caindo no momento. Ele está se aproximando do suporte extremamente importante dos 104 pontos. Coloquei até um alerta hoje aqui nos 103,5. Se perder aqui, pode contar a vitória. Já digo que já dá para contar a vitória. Imagina se perder aqui, tá? Se perder aqui, aí vai ser festa. O DXY, para quem não conhece, ele tem correlação inversa com os ativos de risco. Quando o DXY está subindo, regra geral, os ativos de risco estão caindo, né? Observe isso aqui. O fundo do DXY aqui foi no dia 11 de março. Onde é que estava o Bitcoin no dia 11 de março? Ó, aqui em cima, formando o topo. Então, se o DXY indica que está com a probabilidade de continuar caindo, muito provavelmente vamos ter os mercados subindo, né? O S&P já está refletindo, inclusive, rompendo a all-time high. Acredito que a questão de tempo para o Bitcoin também. Então, atualizamos aí o Bitcoin, S&P e DXY. Agora vamos falar do Ethereum contra o Bitcoin, que nesse momento está perdendo o suporte. Já havia perdido, na minha opinião, agora está só acelerando aí o movimento de queda. Em outras palavras, a dominância está subindo e parece que vai continuar subindo, tá? Eu quero lembrar aqui para vocês qual era a nossa ideia lá no início de janeiro de 2023. Foi quando o Bitcoin iniciou a tendência, passando ali os 20 mil dólares.
Quando ficou claro que o Bitcoin iniciou a tendência, eu trouxe essa análise aqui para vocês. Altcoins podem derreter contra o Bitcoin e ninguém está falando disso. Basicamente, a gente tinha interpretado por diversos fatores, além da análise técnica, que a maior probabilidade era que o Ethereum perdesse valor contra o Bitcoin. Essa análise não foi nesse canal que você está assistindo, foi no canal da Belo Trade. E a gente ficaria atento para 2 níveis no Ethereum contra o Bitcoin. Tem alguns níveis aqui, mas o que mais me chamava a atenção era 5.300 e por volta aqui dos 4.000 Satoshi. Observe aqui os círculos em amarelo. Então, qual a decisão eu tomei a partir daquele momento? No início do ano 2023 até então, eu me mantive só em Bitcoin. Quando a gente chegou nessa região aqui, regra geral, minha posição era só BTC. Quando a gente chegou nessa faixa aqui de 5.300, eu vi gatilhos que a gente poderia segurar. Eu troquei, além de comprar Ethereum contra o dólar por volta de 1.600, também troquei parte do que tinha em Bitcoin por Ethereum. Fiquei ali cerca de 50%, na verdade, pesei até um pouco mais no Ethereum, porque era um ponto que eu estava acreditando que a gente poderia segurar para voltar a subir. Tentamos, mas não conseguimos demonstrar força. Então, quando a gente perdeu aqui, até comentei com vocês também, nos canais abertos, Telegram e WhatsApp, que estava pegando tudo que tinha disponível em Ethereum e voltando para Bitcoin quando a gente estava aqui nesse pullbackzinho. Estava na cara que a gente iria mergulhar. Porque eu digo tudo que tem disponível? Porque o resto que eu tenho em ETH tá tudo farmando airdrop, né? Até comentei com vocês. Quem tem Ethereum e não tá farmando airdrop, faz mais sentido ter Bitcoin, porque muito provavelmente o Ethereum vai continuar perdendo valor contra o Bitcoin. A gente consegue observar desde quando o Bitcoin iniciou a tendência lá em janeiro. Ó, o Ethereum já perdeu cerca de 41% de valor contra o Bitcoin e deve continuar perdendo mais. Tá? O próximo suporte que eu estou atento está aqui abaixo dos 4.000 Satoshi. É um suporte horizontal, tá? Um possível triângulo que a gente está formando aqui no prazo maior. Querendo ou não, temos fundos mais altos no Ethereum ainda, no prazo maior, no mensal. Então vou estar de olho aqui para pegar Bitcoin e voltar para o Ethereum novamente nessa região. Eu acho de extrema importância quando a gente analisa o gráfico da dominância, o BTC.D, e pouquíssimas pessoas falam isso, analisar o Ethereum contra o Bitcoin, porque o Ethereum, historicamente, ele que puxa o movimento de alt-season. Primeiro ele vai e as altcoins seguem junto com o Ethereum, tá? Me parece que a gente tá, talvez, nessa fase aqui agora, onde a gente perdeu o suporte, algo parecido com o que teve aqui atrás, ó. Perdemos o suporte e viemos buscar o próximo suporte dos 1.600. Agora o suporte que eu vejo aqui está lá abaixo dos 4.000, tá? 3.900, 4.000 Satoshi. Então, chegando aqui, a gente vai estar analisando para ver se a gente encontra volume de fundo nessa região. Se a gente encontrar um volume de fundo, uma mudança de estrutura, dando sinais que vamos poder segurar, aí muito provavelmente é o momento que a dominância, o BTC.D, vai estar formando topo e voltando a cair. Talvez você já tenha visto por aí diversas pessoas falando dessa cunha, esse padrão que tende a romper para baixo. De fato, é um padrão que tende a romper para baixo, dependendo do cenário. Eu acredito que temos a maior probabilidade que a gente rompa para cima. Fico na torcida que rompa para baixo. Estou preparado para um alt-season caso ocorra. Mas eu acredito que ela tende a romper para cima, talvez algo parecido com o que tivemos aqui atrás. Ó. Observe quando a gente teve um falso rompimento do padrãozinho, demos de cara na resistência horizontal de 70%. E iniciamos aí o movimento de alt-season, a dominância saindo do Bitcoin para as altas. Talvez a gente tenha algo parecido aqui também. Quem sabe um falso rompimento para cima, dando de cara na resistência aqui de 60%, para quem sabe rejeitando aí um falso rompimento na resistência horizontal, para a gente voltar a cair. É esse movimento que eu venho apostando aí na dominância, tá? Mas tudo vai depender do comportamento também do Ethereum nessas regiões. Então continue acompanhando aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, certifique-se que você é inscrito, dá uma conferida, deixa o like se ainda não deixou. Acredite que esse conteúdo aí onde a gente passou até então, se você vem assistindo até essa parte, talvez esse conteúdo tenha agregado algo a você. Antes de finalizar, eu quero comentar sobre isso aqui, algo que eu já trouxe para vocês, mas novamente quero trazer para certificar que tá todo mundo na mesma página. O pessoal tá falando da alt-season, o pessoal tá se perguntando cadê a alt-season, né? Eu ainda falando da alt-season, né? Quando a gente começou a análise contra o Ethereum contra o BTC, mas eu tenho aqui 3 gráficos na tela nesse momento. Eu vou sair da frente para vocês observarem 100% a tela. No primeiro gráfico temos o Bitcoin, no do meio temos a Uni e no terceiro temos o gráfico da Avax. Observem o seguinte, dia 16 de dezembro de 2020, o Bitcoin estava rompendo a all-time high, né? Do fundo até
o topo aqui, onde ele rompeu o time high, cerca de mais de 500% de valorização. Nesse mesmo dia, quando o Bitcoin atingiu o topo aqui, qual era o comportamento das altcoins? Do fundo até o topinho aqui, ó, cerca de 136%. A Uni, a Avax, a Avax estava na all-time low, ainda veio buscar uma mínima. Então, eu ainda não vi um rompimento forte do Bitcoin da all-time high. Ele de fato rompeu o time high, mas não um rompimento forte. Quando a gente tiver um rompimento forte da all-time high, muito provavelmente vocês vão ver a dominância subindo com mais força ainda, e talvez seja nesse momento, ou ao redor desse momento, o melhor momento para estar entrando nas altcoins, onde elas de fato podem estar formando fundo e voltar a subir. Eu espero que a alt-season já comece logo. Quero logo que essa festa comece, né? Caso venha acontecer, né? Vai que não vai acontecer. Mas, historicamente, tá tudo se repetindo. Né? A gente observou no passado a alt-season acontecendo após o halving do Bitcoin, após o Bitcoin romper a all-time high com força. O halving já passou. Já rompemos a all-time high, mas com um movimento com força? Ainda não. Então, me parece que essa alt-season ainda vai demorar um pouco, mas tá próxima. Talvez aí no mês de julho, vamos ver, né? Acho que o que vai deixar claro pra gente o quão próximo estamos é o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, que eu uso para me ajudar a especular aqui o movimento da dominância. E por enquanto, ele aponta a queda, continuação do movimento de baixa do Ethereum contra o Bitcoin, né? Então, beleza? Então, traders, investidores, muito provavelmente as altcoins devem continuar patinando. Não me surpreenderia se a gente vê um Bitcoin pumpando aí, sei lá, 20% e as altcoins continuando dentro do rangezinho, né? A maioria está dentro do range. Não se surpreendam se elas continuem dentro de um range. Eu tenho essas duas setas aqui inversa. A verde quando o Bitcoin rompeu o time high e a vermelha quando o Bitcoin fez a primeira retração. Observe, ó, o Bitcoin rompeu o time high, as altcoins continuaram no range, subiram um pouco, mas depois vieram buscar liquidez abaixo para depois iniciar a famosa bull run. Beleza? Então, tá tudo se repetindo até então, acredito. Beleza? Então, traders e investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Também comenta aí se acredita que agora vamos de fato no Bitcoin romper o time high, ou isso aqui vai continuar uma transição chatinha ainda para depois a gente voltar a subir. Quero saber também como é que anda a visão de vocês. Então, por hoje é isso. Valeu!